Está chegando mais uma edição do programa Se Liga. Amigo, amiga, que coisa boa! Chegou a hora de nosso papo com os nossos amigos notáveis. Eles que tudo acompanham durante a semana para conversar com a gente, que viram, o que observaram, o que acharam, do que nos afeta, seja perto ou longe da gente. Conosco hoje o publicitário Elísio Pires, o também publicitário Lula Vieira e o consultor Paulo Fraga, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos da semana. Já deu seu like aí, seu dislike? Não deu, porque não viu ainda o programa, mas no fim faça isso e faça a sua inscrição, tá bom? Estamos esperando aí suas críticas e sugestões. Se ligou em que na semana que passou, hein, Elísio? Nessa semana eu fiquei ligado em mais uma loucura de atirador nos Estados Unidos, né? Acontece com frequência. Essa de agora parece que é uma das mais danosas dos últimos anos, né? Ele, na realidade, lá no estado do Maine, ele assassinou 18 pessoas e feriu 13, né? Foi primeiro num bar, depois numa pista de boliche, e o suspeito, até esse momento, não foi ainda apreendido, mas já foi fotografado e está foragido, né? Estou ligado também no surreal furto de armas do Exército, com apagão, entre aspas, de câmeras e uso de carro oficial. Estamos falando do Exército Brasileiro. É isso aí. Muito complicado. Lula Vieira, e você? Se ligou em que na semana que passou, Lula? Além desses dois assuntos que também me chamaram muita atenção, eu estou voltado muito à violência no Rio de Janeiro. Eu ando cada vez mais desanimado com as soluções que a política tem encontrado. Cada vez pior, cada vez mais primária, cada vez mais voltado para jogadinhas políticas, para o uso da picaretagem, da demagogia. Como avô, eu estou acompanhando muitas das novas grandes discussões a respeito do uso da internet na infância. Que tipo de influência o abuso do uso da internet tem causado às crianças no mundo inteiro. Eu tenho aqui em casa, acompanho minhas netas e de vez em quando me sinto muito preocupado. Parece que eu sou um avô muito, ou nós todos aqui somos avós, muito cerceadores da liberdade. Nós não gostamos que as meninas de 5 e de 7 anos, agora completando 8, passem mais que 1 hora na internet por dia, e a gente fica cuidando muito do que elas estão vendo. De vez em quando a gente acha que está muito repressor, mas parece que é um caminho válido. E estou também voltado nas eleições da Argentina. A última pesquisa dá o nosso Sérgio Massa com 42% e o Milei com 34%. Mas o apoio da candidata da última colocada pode influenciar um pouco. Essa pesquisa é antes do seu apoio formal. Estou preocupado porque eu acho que pode ter uma influência bastante negativa no Brasil as eleições argentinas. Se ligou em que na semana que passou, Paulão? Um pouco esses comentários que os nossos amigos estão fazendo e algumas reflexões a propósito desses temas mais recentes, né? Os organismos internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, essas coisas não funcionam na prática, né? Nós estamos com cerca de 20 dias do episódio lá do evento da invasão do Hamas, e até agora o Conselho não consegue encontrar uma manifestação oficial que agrade, entre aspas, a todos, entendeu? E é um formato inteiramente anacrônico, porque você depende de não ter o veto de determinados países, entendeu? Entre os quais a Rússia, né? Que na maior cara de pau do mundo fica se achando no direito de fazer sugestões e sugestão de cessar fogo na guerra entre o Hamas e Israel. Então é de uma hipocrisia absoluta. E ninguém se dá conta disso, não percebe essas coisas, entendeu? É surpreendente isso, né? Uma outra coisa curiosa é a mídia, né?
Diante das notícias mais recentes, eu fiquei com a sensação, inclusive estou querendo fazer uma viagem para lá, que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia acabou, porque ninguém mais fala nisso. A mídia não fala, ninguém fala, e se esqueceram absolutamente de que o problema continua lá instalado e sem perspectiva de solução no curto, médio prazo, né? E, pegando esses pontos que o Elísio e o Lula comentaram, a propósito da segurança aqui no Rio, que é milícia, e o episódio de hoje, com o ataque daquela maluco, aquele doente mental, parece que é nos Estados Unidos, a questão é quando será o próximo, entendeu? Porque com as políticas vigentes não temos nenhuma perspectiva de que essas coisas diminuam e não voltem a acontecer, entendeu? Vamos, esqueci das boas notícias. Me esqueci. Então, por favor, brinde-nos com boas notícias, Elísio Pires, por favor. Boas notícias. Vamos começar pelo que aconteceu com o preço de alimentos e bebidas, que caiu pelo 5º mês seguido. Desde junho está caindo, todo mês, preço de alimentos e bebidas. Desde 2017, o país não via uma sequência de quedas nos preços de alimentos tão grande. Quer dizer, uma excelente, mais do que boa, uma excelente notícia. Excelente notícia também é que João Davi, de 12 anos, foi recusado por várias escolas por ser autista e foi aprovado em primeiro lugar na prova do Colégio Militar do Maranhão. É outra boa notícia também. Espetáculo. E a terceira, estudantes, não foram pesquisadores, estudantes construíram o primeiro carro movido a energia solar. Chama-se Stella Terra, que fez um teste do norte de Marrocos até o Saara, que são mais de 1.000 quilômetros, só com energia solar. Incrível isso, né? E outro incrível também é o tofu. Sabe o que é o tofu? O tofu é um maltezinho de 3 anos que já viajou por 16 países, em 42 voos, o cachorrinho, acompanhado sempre pela sua tutora. Essas são as boas notícias. O tofu viajou mais do que muita cidade inteira do Brasil, entendeu? De avião. Muito bom, muito bom. Viva o tofu. Tofu não é aquela abreviatura que se fala sempre, não, né? Não. Nem aquela comidinha japonesa também. Não. Também não. Lógico. Também não. Tofu é um cachorrinho, pois bem. Meu caro Lula Vieri, o que é que nós vamos ler nos próximos dias? Lula, me conta. Olha, eu costumo sempre apresentar um livro que seja uma novidade, que acrescente alguma coisa na vida das pessoas, mas hoje eu vou abrir uma exceção. Há um livro que não é bem isso, mas é quase um livro de autoajuda. Mas eu acho importante a gente tomar conhecimento. É de uma grande autora, de uma grande pesquisadora, de uma grande cientista americana, a doutora Anna Lembke, que fala sobre a nação Tarja Preta. Ela, neste livro, discute com rara sabedoria, com rara proficiência, o uso excessivo de remédios que o mundo todo, e aqui no Brasil muito mais ainda, com o desespero do uso do remédio e das condutas dos médicos receitando esses remédios que sustenta uma imensa indústria farmacêutica e nem sempre resolve os problemas de saúde das pessoas. Nós estamos cada vez mais viciados em todo tipo de remédio, sem nenhuma preocupação, achando que nada vai acontecer, indo para o risco muito grande de um vício generalizado em todo tipo de fármacos. Esse livro aponta os excessos do uso dos remédios e aponta também soluções para que a gente possa ter um pouco mais de preocupação com o uso desses fármacos todos, dessas fórmulas todas, que aos poucos vão alterando o nosso organismo e podendo ser altamente prejudiciais. Eu recomendo com entusiasmo. É o primeiro livro dessa categoria que eu recomendo. Eu sempre procuro fugir um pouco desse tipo, entre aspas, essa mulher é uma cientista seríssima, mas é um tipo autoajuda, mas nesse caso vale o raciocínio. Não só os médicos estão
facilitando demais o uso de remédios, como nós também estamos loucamente nos medicando malucamente. O que tem muita gente já que entra na farmácia e pergunta pelas novidades. Não, e não é mais automedicamento, não. É auto com L, alta medicação. Eu acho que vale a pena para nós todos tomarmos um pouco mais de cuidado. O cara entra na farmácia e pede para saber as novidades, é isso mesmo? Exatamente. Exatamente. E eu que tenho 2 médicos, não só o Pi, que cuida da minha cabeça, como o meu clínico geral, ambos detestam o remédio. Então, para eu conseguir uma recomendação, eu tenho que fazer cantadas homéricas. Quer dizer, o cara entra na farmácia e entra de ficar, o que vamos tomar hoje, não é? O que vamos tomar hoje. Né? É como dizia o Boni. Ontem à noite, em casa, eu abri a farmacinha, fiquei olhando, não estava sentindo nada, tomei um Tetrex e fui dormir. Oh, meu Deus. Quer dizer que você precisa de prometer uma garrafa de vinho da melhor qualidade dos seus médicos para ter um dipironazinho em casa? Para ter um dipironazinho em casa, exatamente. Eu consegui reunir os médicos que detestam a ideia de remédio. Eles só recomendam depois de muito conversado. Eu fico exagerando. Estou com uma dor na perna insuportável, mal posso andar para ter o direito a um remedinho que diminui a dor na minha perna. Muito bom. Muito isto posto, vamos ao ponto. Paulo Fraga, e você? Se liga em que na semana que chega, Paulo? A eleição na Argentina, né? Segundo turno. Lá a impressão que eu tenho é que é um país com um poço sem fundo, entendeu? E eu fico com a sensação de que quanto pior, melhor. Eu acho que eles vão ter que eleger o tal do moço lá radical para ir para o fundo do poço e de lá tentar sair alguma coisa que possa ser melhor do que vem acontecendo com ele nesses últimos anos, né? E a outra questão é esse episódio de Israel com os palestinos, o Hamas, mas com os palestinos de maneira geral, porque os desdobramentos são complexos, as soluções são difíceis e que a gente tem o mínimo de pessoas que não têm nada a ver com isso possam sofrer com o ódio histórico que preserva na relação entre eles, entendeu? Meu caro Elísio Pires, e você? Se liga em que na semana que chega, Elísio? Próxima semana eu estou ligado na terça-feira, né? Que é dia 31, que é o seguinte, vai ser retomada a votação sobre o uso eleitoral do 7 de setembro pelo Jair Bolsonaro no TSE. Só para lembrar, até agora ele está perdendo por 2-1. E espero que na terça-feira, dia 31, votem os outros 4 ministros, todos votando a favor da condenação do Bolsonaro. Essa eu estou ligado. Eu imagino que ele seja punido pelas evidências que existem, né? Aliás, evidência não falta no caso de Bolsonaro. Pois é, exatamente. Será que vai ficar 80 anos sem poder se candidatar a isso? É pouco. É pouco, né? Muito pouco. Tá bom. Lula Vieira, e você? Se liga em que na semana que chega, Lula? Só um parênteses, a senhora Bolsonaro está para o Senado em Curitiba e no Paraná. As últimas pesquisas são excepcionais para ela, está com 50% de intenção de voto. Eu discordo um pouco do Paulo Fraga, eu acho que eleger o Milei é mais ou menos como a gente aqui no Brasil eleger aquele bispo que usava aquela touca maluca, o bolsonarista radical lá. Esse seria um desastre. E eu não desejo isso para a Argentina, que é um belo parceiro e é um país tão maravilhoso, um povo tão incrível, país de tradição e cultura tão impressionante, não merece a desgraça. Ô Lula, pegando um pouco esse teu ponto, eu não estou torcendo a favor dele, não, e eu acho que nós temos opiniões comuns em relação a isso, mas eu acho que na prática, em prevalecendo as opiniões radicais dele, que nesse momento ele está, de certa maneira, revisitando, ele não consegue implementar porque ele não tem maioria no Congresso lá, entendeu? Não, e além disso, o eleitorado argentino vai votar em massa contra o Milei.
Grande. Pois é verdade. Eu tinha que aturar Em massa contra o Milei, tá É. certo? Tá A bom, gente não tá precisava bom. disso, mas faz sentido, entendeu? Fecha o seu raciocínio, Lula. Então, vamos lá. Não, então é isso. Essas são uma das coisas que eu estarei ligado. Também estou acompanhando a situação da violência. Eu acho que, do jeito que o governo aqui no Rio de Janeiro está levando a história, nós estamos cada vez pior. Não há seriedade nessa discussão. Eu acompanho com dor no coração. Nós não merecemos isso, o Rio de Janeiro não merece, a tradição carioca não merece, a beleza do Rio de Janeiro não merece, mas a gente está entregue por nossa escolha, né? Fomos nós que botamos esses caras lá. Foi reeleito no primeiro turno, só para lembrar. Quando foi que houve a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro? Que ano que foi isso? Pois é, que Não me lembro. Não me Mas, lembro o ano. mas que não deu em nada, não Não sabe. deu em nada, absolutamente exatamente. nada. É isso que eu estou chamando a atenção. Entendeu? Aliás, pelo contrário, de lá para cá piorou, né? Também acho que não tem que ter intervenção de jeito nenhum, claro. É Não claro, estou querendo. é isso. Eu acho que a solução tem que ser mais séria, mais... O que esse povo está fazendo é enxugar gelo e Isso. apagar incêndio. Não há políticas públicas sustentáveis no médio e longo prazo. Bandido bom, bandido morto, que só interessa ao bandido, às milícias. Nós marcamos um novo encontro para a semana que vem com o nosso Conselho de Notáveis, que sempre tem coisas a acrescentar aí a nossa opinião sobre o mundo que nos envolve e as decisões que devemos tomar a partir de agora. Obrigado demais a Elísio Pires, a Lula Vieira e a Paulo Fraga por esse encontro de conhecimento e puro prazer. Nós voltamos semana que vem. Até lá, meus amigos. Até lá, até lá. Viva Socorro! Viva Socorro! Socorro no Japão, com o nosso Manuel Tedinho. É isso. Isso. Mudando a Tóquio. Ele está lá isso. acontecendo em Tóquio. Ele já está lá, né? Não se fala outra coisa em Tóquio. O diário, aquele, não sei o que, Chimbum lá, só fala do Manuel em Tóquio. Tedinho chegou. Se liga!